São 8 horas e 34 minutos, nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, um prazer tê-lo conosco aqui para conversar um pouquinho com os nossos ouvintes. A grande questão do dia está nas suas mãos, né? Aliás, chegou para o senhor é o relator da ação do presidente Bolsonaro contra restrições no Distrito Federal, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Como resolver essa questão, hein, ministro? O senhor já tem uma saída aí para esse pedido do presidente da República? Muito bom dia para o senhor. Cadê o ministro Marco Aurélio? Alô? E, evidentemente, há um condomínio formado para cuidar da saúde pela União, que deve coordenar os estados e municípios, e cada qual adotando as providências que entender cabíveis, visando melhor para a sociedade, visando melhor para as pessoas. Isso é que se espera. Eu disse isso, fui eu o primeiro a ressaltar esse condomínio que está na Constituição Federal no início do ano passado. E agora vou apreciar, ver se há alguma questão processual que obstaculize o crivo pelo colegiado maior, e aí eu decido individualmente. Não havendo questão, eu levo ao plenário, porque para deferir ou indeferir liminar, precisamos, num processo objetivo, não é subjetivo, de 6 votos. Deu uma picotada no comecinho da sua resposta só, ministro. Então, pelo que a gente entendeu aí na transmissão seguinte, né, do seu áudio, na sua ligação, a tendência é manter aquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no começo da pandemia, de uma liberdade para governadores e prefeitos decidirem sobre medidas de distanciamento social e outras providências para conter o avanço do vírus. É isso? Falo por mim, não dou o dito pelo não dito. Não dou o certo por errado, o errado por certo. Eu tenho uma coerência como juiz há 42 anos, julgando em colegiado, e essa coerência realmente vou levar até o dia 12 de julho próximo, quando me darão o cartão vermelho para vir para casa em definitivo. Mas não ficarei também em casa, tem muita coisa ainda a fazer. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, é uma honra para todos nós aqui, os nossos ouvintes também. Satisfação é minha. Então, ministro, a questão, essa decisão do Supremo parece ter sido positiva, porque afinal de contas o Brasil é um país imenso, né? É um país que cabem, onde convivem vários países, entre aspas, que são os estados, cada um com as suas características, e é o prefeito mesmo e o governador que sabe onde o sapato aperta, né? Onde o calo dói e o que fazer para enfrentar essa pandemia. Mas assim, quando se diz que sob coordenação da União ou do Poder Executivo, é uma coisa um tanto quanto vaga, porque assim, pode permitir, desde o começo que há essa coisa, se tivéssemos um presidente proativo, digamos assim, na adoção de medidas restritivas, por exemplo, lockdown, etc. e tal, haveria o risco evidente, né, de o prefeito, com essa decisão do Supremo, o prefeito e o governador dizer, aqui não. O presidente mandou, mas neste município quem manda sou eu, está lá, o Supremo decidiu sobre isso. A decisão do Supremo deixa dúvidas em relação a esse papel da União, do Poder Executivo, ou seja, se o Poder Executivo adotar uma decisão, ela tem que ser obrigatoriamente seguida por estados e municípios? As decisões, elas têm sido assim muito claras, e no sentido de reconhecer a atuação. Não ato omissivo de qualquer das unidades, mas atos comissivos. E a tristeza é enorme com o número de mortos. Proporcionalmente à população, o Brasil é um país continental, nós já temos mais mortos do que em qualquer outro país, do que nos Estados Unidos. Isso realmente nos estarrece. E não há campo para negacionismo, há campo para providências efetivas, visando proporcionar bem-estar ao povo brasileiro.
Ministro Marco Aurélio Mello, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ministro, aproveitando essa sua resposta, eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que algo de concreto e positivo para o país pode sair dessa reunião que deve envolver governadores, executivo e Supremo Tribunal Federal, dentro daquela proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de colocar todo mundo para conversar numa mesma mesa. O senhor tem conhecimento que de fato isso acontece amanhã e qual que é a expectativa do senhor? Se tivermos na reunião homens de boa vontade, será profícua. Será realmente uma reunião de entendimento, uma reunião de tomadas mais efetivas de providências. Isso é que nós esperamos e precisamos ser otimistas quanto à atuação dos poderes, à atuação daqueles que dirigem os poderes, em que pesa aí o negacionismo do chefe do Executivo Nacional. Ministro, o senhor já foi presidente do Supremo. Há limites para a atuação de um presidente do Supremo numa reunião como essa, de chefe de 3 poderes? O ministro Fux corre o risco ali de se antecipar em alguma posição que pode depois chegar ao plenário da Corte? Como que deve ser a atuação de um presidente do Supremo numa reunião como essa? Ele deve ter cautela, ele deve muito mais ouvir do que falar. E, evidentemente, o juiz Luiz Fux tem uma larga experiência como juiz e não antecipará qualquer concepção que ainda não tenha sido abordada e definida pelo colegiado maior, o único Supremo que temos, que é o plenário. Ministro, a gente tem assistido o Poder Judiciário nesse período de pandemia, né, se manifestando de várias maneiras e debaixo de muitas críticas, né? A gente tem assistido juízes de primeiro grau, desembargadores e até ministros dos tribunais superiores interferindo em ações que são próprias das autoridades sanitárias, né? Determinando isso, aquilo. No âmbito do Supremo tem o ministro Lewandowski tomando decisões sobre vacina, né, e coisas do gênero. Ontem, um desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, tomou uma decisão que repercutiu muito positivamente, né? Ele é crítico da situação, como todos somos, todos são, né? Claro, há uma preocupação generalizada em torno disso, mas ele indeferiu uma ação que pretendia suspender o lockdown decretado pelo governador lá do Espírito Santo. E ele, embora tenha deixado clara essa preocupação com os aspectos alegados pelos autores, ele fez uma frase muito interessante, afirmando que não cabe aos juízes administrar por vias indiretas, né? Ele disse que ia negar a liminar para derrubar o lockdown, porque ele disse assim: aos juízes não cabe administrar por vias indiretas, gerir a coisa pública através de decisões judiciais ou legislar de forma oblíqua, que é uma coisa que também é muito frequente no Poder Judiciário. Essa é uma preocupação do Judiciário ou não? Ou de fato o Judiciário acha que está cumprindo o seu dever, simplesmente tomando decisões dessa natureza, inclusive quando altera em algumas ocasiões o entendimento expressamente definido em lei? Há uma reflexão ou falta essa reflexão no âmbito do Judiciário, ministro? É preciso a reflexão. Nós não podemos nos substituir ao Executivo e ao Legislativo. A nossa atuação é uma atuação vinculada. Nós não criamos o direito, nós declaramos o direito a partir da ordem jurídica, principalmente da Constituição Federal. O colega a que você se referiu tem uma história de vida judicante elogiável. E, evidentemente, não conheço o caso concreto, não conheço realmente o que ele versou, você está me informando, e deve ter atuado segundo o direito posto pelo Congresso Nacional. E a atuação do juiz é uma atuação vinculada ao que é aprovado pelos deputados federais e pelos senadores. Agora, é claro que cada qual interpreta a lei. E, interpretando a lei, visa buscar o objetivo
objetivo da norma, humanizando-a e dando a ela concretude. É isso que nós fazemos no dia a dia. Ministro Marco Aurélio Mello, eu queria pedir para o senhor, por gentileza, para lembrar os nossos ouvintes, e até lhe peço desculpas por isso, porque é algo que já vem ali de trás, já deveria ter, enfim, sido absorvido plenamente, acho que pelo Brasil como sociedade e pelos entes públicos também, mas que lembrasse ao nosso ouvinte qual é o teor da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal sobre divisão de responsabilidades na pandemia. E eu pergunto isso para o senhor, porque se há essa ação movida pelo presidente da República contestando decisões de estados, é que talvez ainda haja alguma dúvida. No entendimento do Supremo tomado lá atrás, o que cabe a municípios, estados e ao Poder Federal? Cuidar da saúde. Nós, simplesmente, no início do ano passado, nós repetimos o que está em bom vernáculo, em bom português, na Constituição Federal. Cabe cuidar da saúde à União, estados e municípios. E precisamos buscar, para o bem de todos, o entendimento, que não está havendo. O presidente da República, por exemplo, adentrou aí o campo do negacionismo e não coordena, não exerce a liderança que deveria exercer. Que atuem os governadores, que atuem os prefeitos. O meu presidente falou que estão esticando a corda. O senhor acha que estão esticando? Que corda é essa, ministro? Não conheço essa corda dele. Eu não sou saudosista. Se ele o é condenável. Não tenho saudade da época de exceção. Ministro, o senhor vai decidir hoje sobre essa decisão, sobre esse pedido do presidente? Hoje eu estou saindo agora para... Eu primeiro vou fazer a aplicação do antibiótico intravenoso, porque eu tive uma queda besta e uma infecção braba que me levou ao Einstein. E vou fazer a aplicação, porque eu estou com antibiótico por 28 dias, intravenoso, estou com um pique no braço, e depois vou a uma consulta médica e estarei assinando, a partir talvez de 12 horas, estarei assinando a decisão. O senhor já tomou vacina, ministro? Já tomei a primeira dose e estou preocupado de faltar vacina e não tomar a segunda, porque ficamos a reboque em termos de vacina, já que o presidente da República adotou a postura que adotou, que não atende aos interesses nacionais, nessa hora de aflição maior. O ministro se refere aí certamente, né, a essa recomendação do Ministério da Saúde, né, para os estados aplicarem as doses, não guardarem a segunda dose para aquelas faixas etárias que estão sendo vacinadas nesse momento. A recomendação mudou? Eu tomei Coronavac. Se não tomar a segunda dose, cai a primeira em termos de eficácia. E fica assim. A pergunta que muitos ouvintes estão mandando para nós também, viu, ministro? A providência anterior se mostrou melhor. Ou seja, vamos fazer o trabalho de casa por inteiro. E para fazer o trabalho de casa por inteiro, com as duas doses, nós precisamos reservar 50% para aqueles que já tomaram a primeira dose. Ou seja, sermos precavidos quanto a campo suficiente a essa segunda dose. Mas, ministro, só para o senhor ficar tranquilo, há uma certeza que haverá a segunda dose para todo mundo em razão da produção de vacinas, né? Que tá... deixa mais tranquilo. Fique tranquilo. Haverá dose, sim. Sim, ótimo. E vamos esperar que o presidente mude aí a diretriz que ele resolveu tomar e que some esforços para amenizar, pelo menos diminuir o sofrimento do povo brasileiro. Ministro, o senhor enxerga algum papel para o Supremo Tribunal Federal como ente dessa divisão tripartite de poder nesse momento, na gestão da crise? Sim, ressaltar o que deve ser feito. E isso o ministro Luiz Fux fará com a experiência que ele tem. Ministro Marco Aurélio, vai lá para não perder então a sua hora no médico aí. E obrigado mais uma vez por nos atender. O antibiótico está bem sempre à disposição da Bandeirantes. Tem serviço maravilhoso que ela presta. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Cláudio Humberto, que entrevista aí com o ministro Marco Aurélio Mello, hein? Olha só, o ministro falou para os nossos ouvintes aqui, pelo que eu entendi do recado passado aqui, e os colegas, por favor, me corrijam se não se entenderam de forma diversa,
ele vai manter a decisão que está em vigor pelo Supremo Tribunal Federal. O colegiado decidiu no ano passado. Ele vai negar a liminar solicitada pelo presidente da República. Né? Ele não pode falar isso com todas as letras, é claro, porque ele ainda não proferiu a decisão, mas é só a gente ele falou ouvir em com análise cuidado em questões processuais, né, Thaís, justamente para tangenciar nesse ponto aí. Mas o recado foi dado de que o Supremo deu essa autonomia a governadores e também prefeitos, e isso deve ser mantido. Você ouviu aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, nessa entrevista importante. O presidente da República foi ao Supremo questionando restrições no Distrito Federal, na Bahia e também no Rio Grande do Sul. E o ministro disse que vai decidir hoje, nós vamos acompanhar ao longo do dia, mas pelo que ouvimos, né, do próprio ministro aqui, a recomendação vigente, a decisão vigente da Suprema Corte deve ser mantida, né, Cláudio? Exatamente. Agora, a gente vê, né, estamos falando do ministro do Supremo Tribunal Federal revelando um certo desconhecimento da questão da vacinação, da vacina, né, da produção, da chegada, da compra de vacinas, etc. Você vê que, além dos desacertos que a gente conhece, tem a impressão que uma das grandes vulnerabilidades de todo o processo é a comunicação. O governo não consegue se comunicar direito, não consegue contar, ou pelo menos passar a certeza, que eu, por exemplo, tenho, porque eu fui apurar essa história, né? Claro, todos nós temos familiares e nós mesmos seremos submetidos a esse processo de dupla vacinação, né? De 2 doses, etc. E fui procurar saber, e a absoluta segurança do ponto de vista da área técnica do Ministério da Saúde, não se trata de é gente séria, né, de que haverá vacina, enfim, o processo de produção de vacinas no Brasil, do Butantan e agora mais da Fiocruz, dá essa segurança e, portanto, as pessoas fiquem tranquilas de que haverá a segunda dose, está tudo, enfim, a produção do Butantan, embora aquém do que se esperava no início, continua a cada dia, né, aumentando um pouquinho mais, e as doses estão sendo entregues ao Ministério da Saúde, estão sendo distribuídas. Houve um aumento em março de 87% do ritmo de vacinação no Brasil. É um belíssimo de um número, né? É claro que a gente esperava um aumento, ou precisava de um aumento de 387%, mas não houve uma queda, muito pelo contrário, né? Houve um acréscimo. O Brasil vacinou até ontem quase 16 milhões e 700 mil pessoas. Aliás, a vacinação de ontem, né, foi uma coisa estupenda, acima dos 600 mil vacinados, né? O que é bom. O Brasil tem capacidade de vacinar 3, 4 milhões de pessoas todos os dias, desde que tem a vacina. As vacinas não chegam em número ainda mais animador, mas estão chegando, né? Já foram distribuídas para os estados cerca de 30 milhões de vacinas, de doses, né? 30 milhões de doses. Aí as pessoas dizem, mas os Estados Unidos vacinaram 100 milhões. Não, os Estados Unidos aplicaram 100 milhões de doses. Para o Brasil, que não tem a capacidade nem a grana dos Estados Unidos, haver viabilizado 1/3 desse quantitativo parece uma coisa bastante razoável. Mas, de qualquer maneira, é preciso as pessoas serem melhor informadas pelo próprio governo sobre o processo de vacinação, o que nos espera na próxima semana, né, no próximo mês, a cada período, né? As pessoas têm que ser exaustivamente informadas sobre isso. Rede Bandeirantes de Rádio.